pessoal, vamos para mais uma aula de ecologia. Hoje falando de fatores climáticos sobre as massas de ar e as frentes de ar. Vamos lá. As massas de ar são grandes volumes de ar, né? Uma faixa de 1000 km², com características quase constantes na horizontal, ou seja, é uma massa de ar, um volume de ar com densidade constante, podemos dizer assim, uma densidade diferenciada. Se originam em regiões planas, de composição uniforme e com ventos leves, tá? Então ela tem que ficar um pouco de tempo sobre uma superfície para ganhar as características físicas da superfície e se tornar uma massa de ar. Então uma região plana poderia ser o continente, uma região desértica, por exemplo, ou a superfície do oceano. E formadas em função da temperatura, da pressão e da umidade. Lembrando que a densidade vai ser influenciada principalmente pela temperatura e umidade. E quais são os determinantes das massas de ar? Primeiro, a natureza da área-fonte. De onde elas vêm? Essas são as características originais, para poder falar se a massa é fria, se a massa é quente, depende da área-fonte. A direção do vento e as mudanças ao longo do percurso, como ela vai passando, ela vai influenciando a superfície por onde ela passa e vai também se modificando. E a idade dessa massa de ar. Quanto mais antiga, né, a partir da sua origem, menos características iniciais ela vai possuir. Ok? Olhando aqui, a área-fonte, lá ocorre o quê? Trocas radiativas e turbulentas de energia e umidade entre a superfície continental ou oceânica e a atmosfera sobrejacente. Ou seja, há uma mistura vertical. Como eu falei no slide anterior, a massa de ar ela vai pegar as características da superfície. Então a radiação, né, vai nos dar a temperatura e a umidade da superfície vai dar a umidade da massa de ar, determinando assim sua densidade e sua característica. E esse equilíbrio é alcançado se a massa de ar permanecer entre 3 a 7 dias sobre a superfície. Tá? Tem que ficar um pouco de tempo sobre a superfície estacionada para ganhar essas características. E temos dois tipos principais de massas, massa de ar frio e massa de ar quente. A massa de ar frio, ela absorve calor da superfície e se torna instável, ou seja, tende a ser instável. Conforme ela vai passando, ela vai absorvendo calor da superfície. De onde ela surge? Do Ártico, Canadá, Sibéria, lá na Rússia e da Antártida. Apresenta uma secura extrema, ou seja, um ar com baixas temperaturas e com pouca umidade, poucas nuvens e sem mistura vertical. Já uma massa quente, ela vai transferir calor para a superfície se tornando estável. Ou seja, ganho calor, fico instável, perco calor, fico estável. Quais são as fontes? Oceanos e continentes quentes, subtropicais. Apresentam uma elevada umidade e temperaturas altas e tem muitas nuvens estratificadas, tá bom? Olhando aqui, tem a classificação das massas. Tem o símbolo, então temos quanto à região de origem ártica ou antártica, polar, tropical, equatorial, a temperatura e algumas observações. Outro símbolo, ela pode ser marítima ou continental. Se for W, ela é mais quente que a superfície, e se for K, mais fria que a superfície, ou seja, uma massa de ar quente cede calor à superfície, se tornando estável. Uma massa de ar frio absorve calor da superfície, se tornando instável. Bem, olhando aqui o esquema da massa de ar quente, então olhando esse primeiro esquema, o oceano é quente, o continente é frio. Então a massa de ar quente vem e vai transferindo calor para a superfície, certo? Formando um extrato de nuvens. Já aqui, no segundo esquema, o continente é quente e o oceano é frio. E a massa de ar é continental. O primeiro é marítimo, o segundo é continental. A massa de ar quente continental. Quando ela vem para o oceano, a parte de baixo dessa massa vai resfriando, formando também um extrato de nuvens. E aqui temos uma terceira situação. Um oceano quente, as águas costeiras são frias, isso provavelmente quando tem ressurgência, e o continente é mais frio ainda. Então esse ar quente, essa massa de ar quente que está sobre o oceano quente, ela já começa a resfriar sobre o próprio oceano, resfriando mais no continente.
Nesse momento cria muitas nuvens, muito nevoeiro, o que chega a ser perigoso para a navegação. Já a massa de ar fria, olha aqui o primeiro esquema, o continente é frio, o oceano é quente. Conforme essa massa vem do continente, ela vai ganhando calor, certo? Ela vai subindo. Esse calor vai ganhando e vai subindo, formando muitas chuvas. Então, quando uma massa de ar frio encontra uma massa de ar quente, tem muita chuva. E aqui o mesmo, o oceano frio, a massa de ar frio vem do oceano para o continente. Essa massa fria ganha umidade, calor, ela tende a ascender, precipitando, formando chuvas. Aqui tem mais características. Então, a massa de ar frio então, ela é instável, uma visibilidade boa, nuvens cumuliformes, provoca muito aguaceiro e trovoadas, muitos ventos, umidade baixa e uma turbulência só nos níveis inferiores. Já uma massa quente, ela é estável, visibilidade pouca, né, medíocre, nuvens estratiformes, precipitações na forma de nevoeiro, garoa, pouca chuva, os ventos são mais constantes, alta umidade e o ar chega a ser calmo. Aqui nós temos a distribuição global de massas de ar. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui no Brasil, que tem o EC, tá? Que é uma equatorial continental. Tá? A massa de ar que predomina aqui é da parte equatorial e de continente, é um clima teoricamente quente, certo? Olhando a distribuição das massas no Brasil, ela varia de acordo com a estação do ano, então se é verão ou se é inverno. No verão, a massa que mais tem força é a massa equatorial continental, que fica sobre a Amazônia, trazendo ventos úmidos para todo o Brasil. São esses ventos úmidos que trazem chuva aqui para o sudeste, certo? Ela tem mais força do que o ar polar, por exemplo. Já no inverno, a massa polar atlântica ela é mais forte que a massa quente. Então ela chega trazendo mais frio, principalmente na região sul e sudeste, tá bom? Quando a gente pensa em frentes, as frentes de ar são zonas de transição entre duas massas de ar com densidades diferentes, ou seja, com temperatura e umidade diferentes. Lembrando que essa movimentação ela vai influenciar no tipo de vegetação que eu vou ter no ambiente, e a vegetação influencia na diversidade animal. Quais são as características das frentes? Elas têm, para a gente poder classificar uma frente, tem que ver a variação de temperatura, a variação da umidade, a variação na direção do vento, a variação na direção do gradiente de pressão e os padrões de precipitação. E quais são os tipos de frentes? Temos 4. As frentes quentes, as frentes frias, a frente estacionária e a frente oclusa, certo? E sempre os símbolos estão de acordo com o lado para onde ele vai. Então, para onde o vento está indo, para onde a massa de ar está indo. Por exemplo, a frente quente está vindo para cima, a frente fria para baixo. A frente estacionária já fala, está parada. E a oclusa está indo para cima. Vamos ver elas. Então, uma frente fria, o ar quente na frente é forçado para cima. Então, ó, aqui você tem uma frente fria vindo e tem uma massa quente. A massa de ar frio ela é mais densa, então ela vem por baixo, empurrando a massa de ar quente para cima. Tá? Nessa zona de encontro vai ocorrendo resfriamento adiabático e muita chuva. Então, você tem chuvas intensas e tempestades na zona limite entre as duas frentes. Ventos com velocidade de 35 a 50 km e após a passagem dessa frente fria, tem uma queda brusca de temperatura e os céus ficam claros, né? Porque esse é um ar polar. Então, a gente pode perceber aqui, ó, o encontro de uma frente fria com uma frente quente, tá? Então, a frente fria vem por baixo, erguendo a frente quente, consequentemente, chuvas torrenciais. E muitas tempestades ocorrem nesse momento também. O vento tem muito atrito na velocidade com que ele sobe no resfriamento adiabático, gerando atrito e, com isso, as tempestades elétricas. Olhando por corte, aqui tem o ar frio vindo, o ar quente subindo, ali formando a chuva, os cirros. Olhando aqui, quando uma frente fria é mais lenta, ou seja, você vai ter uma nuvem mais que vai abranger uma área bem maior e com uma chuva forte. Porém, quando a frente fria tem um deslocamento mais forte, vamos dizer assim, ela vai erguer muito mais umidade, você vai ter chuvas muito mais altas, tipo cúmulos nimbus, que vai ter chuvas torrenciais, tempestades extremamente fortes.
Já uma frente quente, ela não tem força, porque ela é menos densa, de empurrar para cima uma frente fria. Então, se a força dessa frente quente ela tiver uma massa maior, ela vai começar a empurrar a frente fria, mas por cima, tá vendo? Ela vem por cima. Então, a zona de mistura dessas duas massas é muito maior, tá? Vai ter uma chuva branda a moderada num grande espaço por muito mais tempo. Enquanto a frente fria, essa zona de interferência das duas massas é menor e tem chuvas torrenciais, tempestades, quando a frente quente vem por cima de uma frente fria, a diagonal aqui é bem maior, ou seja, esse nevoeiro, essa chuva, ocupa uma área bem maior da superfície terrestre. A velocidade é de 25 a 35 km e após a passagem tem um aumento gradual da temperatura. Então a gente tem um céu mais ou menos nublado, tá? Numa vasta região. Olhando aqui então, ó, o ar frio vem por cima do ar quente. Desculpa, o ar quente vem por cima do ar frio, vai empurrando o ar frio. Consequentemente, na zona de transição, nós temos chuvas, tempestades. Chuvas estáveis, chuvas mais calmas. A frente oclusa é quando as duas frentes, por exemplo, tem uma frente fria e uma frente quente, elas se juntam, mas na alta atmosfera, não é baixa atmosfera, na alta atmosfera. Então, ela é tão rápido, uma frente fria ela é muito forte que empurra toda essa zona para cima, formando nevoeiros. E uma frente estacionária é quando a frente quente e uma frente fria se encontram e elas têm praticamente a mesma força, não se movimentam, fica estacionada. Então, pouco ou nenhum movimento, o tempo de claro a nebuloso, pouca precipitação e um ambiente bem calmo. Tá? Essas condições atmosféricas vão influenciar na distribuição das chuvas, consequentemente da biodiversidade vegetal. Ok? Bons estudos e até a próxima aula.